Sem dúvidas, os delinquentes convenientes. Haruardo Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde o foco de hoje é falar sobre um anime novo aqui no canal, saindo no forno com 6 episódios, que se chama Tokyo Revengers, o anime do momento, o anime que está sendo aclamado, amado, mas que de certa maneira é uma decepção minha aqui. Eu não quero pagar assim de sabichão, falar que eu não gostei, blá blá blá, mas é um anime que de certa maneira não cumpriu as expectativas. Eu não vou falar aqui que ele é problemático, que ele é ruim, porque isso ele não é. Mas não é um anime que cumpriu as minhas expectativas. E um exemplo, temas musicais. Referindo-me à abertura e encerramento, eu esperava um padrão Dr. Stone, ou um padrão Fire Force, e ele não apresentou isso na abertura, não apresentou isso no encerramento, ou seja, é fraco, não tem impacto. E eu tenho certo preconceito quando o anime já não consegue proporcionar um ótimo tema musical. Então já é o primeiro ponto do porquê Tokyo Revengers já não é tudo isso. Para um anime shonen, ele tinha que ter impacto nos temas musicais, e ele não tem. Para todo caso, posso ser honesto, essa é a minha primeira impressão. Agora indo para a parte mais problemática, que é aquele assunto. Nem sempre o conveniente vai ser bom. O que eu quero dizer com isso? Você percebe, é uma história boa que pode envolver muitas pessoas. Querendo ou não, tem viagem no tempo, a gente vê que o protagonista pode mudar certos acontecimentos, vai poder evitar certas catástrofes. Porém, você percebe, o protagonista é meio medíocre, ele é meio insignificante, ele é sem graça, ele não tem carisma, ele é chato. E acontece que eu não tenho nada contra o protagonista, só tô colocando aqui características do que ele é. Ele é destemido, ele se esforça. Porém, é o tipo de protagonista que a gente já conhece se a gente já viu alguns animes. É o tipo de protagonista que a gente já tá de saco cheio e não quer acompanhar. É o protagonista que vai crescer daqui 50, 100 capítulos quando conseguir um poder overpower ou evoluir o poder que ele já detém. Então, é um tipo de protagonista que me irrita de certa maneira. Se for para ter um protagonista assim, eu prefiro ficar com o Natsuki Subaru de ReZero, que é um protagonista que já teve seu amadurecimento e está melhorando cada vez mais até chegar logo aonde ele desperta os poderes dele. Então, se for para ficar com um protagonista, eu prefiro ficar com o Natsuki Subaru, que eu já tô acostumado, do que pegar esse protagonista novo. Então, é um exemplo. Eu já não vejo a trama pelo protagonista. E isso é uma questão vital e de muita importância. O protagonista tem que ter carisma, ele tem que ser agradável, e ele não é. É o primeiro ponto já. E sendo assim, eu serei honesto. Não é uma história promissora. É isso que eu considero. Ela pode ser boa, ela pode ser satisfatória no que ela apresenta, mas não é algo impressionante, não é algo surpreendente, não é algo inovador. Eu tinha expectativa de ver o Jujutsu Kaisen da temporada com Tokyo Revengers, e eu não tive isso. Ele não é tudo isso, ele não consegue ser tudo isso, e ele não vai ser tudo isso. Então, até os 6 primeiros episódios, essa é a minha impressão. Obviamente, pode mudar, pode ser que algo aconteça, mas se for algo muito clichê, como, eu adquiri meu poder, eu personalizei ele, eu aperfeiçoei, eu estou com um poder novo, vou ficar muito overpower, também é algo sem graça que não surpreende e vira muito clichê, até desprezível daí o protagonista conseguir com tanta facilidade, porque daí o roteiro se torna mais conveniente para facilitar a vida dele. Então, a grande questão também que me incomoda é a limitação do poder dele, por conta de que eu achei bacana, eles explicaram o seu estado no presente, que é o futuro, né, como que fica quando ele volta no tempo, isso foi 10. A gente vê também que quando ele vai para o futuro, o eu do passado dele começa a agir como agia naquela época, é outro ponto positivo. Porém, eu gostaria que tivesse uma limitação, digamos que ele não pode, fazer tantas vezes em dias X, em horas X. Eu gostaria de ter isso, por mais que seja algo difícil de se desenvolver, porque ele passa dias também no passado, eu gostaria de ter um pouco disso, eu gostaria de umas explicações, espero que isso seja abordado com o tempo. Para todo caso, a gente vê que tem limitações. Ele vai voltando de acordo com o dia do presente e do futuro, para ir para o passado. Então, se ele ficar muitos dias no tempo atual dele, que é o presente, quando ele voltar no tempo, ele vai para o dia X que ele está no presente e para o passado. Então, digamos que foi uma continuação, não foi da onde ele parou. Isso é um elogio, é um acerto, não torna a história tão fácil para o protagonista. Se ele ficar 2 dias sem voltar para o passado, o eu dele do passado vai causar problemas para ele. Afinal, é imaturo, é um jovem inexperiente, ao contrário de alguém que tem 25 anos, por exemplo, e que está mais destemido e mais bravo, está mais cavaleiro.
Então, eu acho que esse é um ponto positivo pra história, então tem meu elogio. Mas, por todo caso, eu ainda gostaria de ver mais limitações no poder dele, gostaria de ver um pouco mais de explicação e como ele adquiriu isso. Infelizmente, isso é muito difícil de ser respondido, porque é a mesma coisa que eu querer que alguém explique como o protagonista pode voltar para a realidade dele tendo ido para um Isekai. É algo que a história nunca vai querer responder. Então, eu coloco esse mesmo peso para Tokyo Revengers. O poder do protagonista vai ser explicado até certo ponto, mas tem questões que talvez nem seja abordado para que não atrapalhe a história se desenrolando. Pra todo caso, Haru, você mais odiou do que amou, é isso que eu tô percebendo no vídeo. Não é isso, meu querido, é que eu estou dando mais críticas duras por conta de que é uma obra que, sério, eu achei fraca, não achei impressionante. Eu me decepcionei, eu coloquei expectativa para esse anime e eu não senti tudo isso. Porém, eu fiz o elogio às limitações, de certa maneira, que já estão sendo mostradas pela técnica do protagonista, e posso dizer que eu gostei dos personagens principais. Eu gostei lá da garotinha que foi namorada do protagonista, eu gostei lá do Mike, eu gostei do Draken, eu gostei lá do garoto que tinha cometido suicídio, mas está vivo no passado lá, que é o Akun. E isso foram questões muito bacanas, são personagens muito 10, muito legais, porém, você já percebe, falando do Akun, como que a história me deixa tão fácil dele conseguir perceber que o protagonista pode voltar no passado? Foi algo muito simples. E por mais que parecesse que ele já estava meio louco, ele não estava bem com o psicológico dele, é algo que fica muito forçado para querer dar a entender que é uma naturalidade. E não é. Digamos que é algo que precisava se desenrolar em 2 episódios no mínimo, abordado isso. Então eu fico chateado, porque eles poderiam ter matado o personagem, mas eu acho que a forma como foi feita ficou muito forçada para tentar soar natural, e não foi natural, porque não tinha como ele entender e acreditar tão fácil que o protagonista poderia voltar no passado. É algo que poucos vão acreditar, então é algo que me decepciona de certa maneira, mas eu diria que ainda assim, para todo caso, por mais que tenha esses problemas ainda na trama, é uma história muito boa. Posso dizer que o Mike continua sendo um dos meus personagens favoritos, tá sendo o que tá roubando os holofotes, é o melhor da trama, a personalidade dele. Tô curioso pra ver até onde vai ser o desenrolar dele com o Draken, por conta de que o protagonista vai ter que impedir uma confusão de acontecer para que o Draken não morra e para que o Mike consiga sobreviver, e com isso a linha temporal mude drasticamente. Porém, eu diria que com isso a gente já vai perceber que possivelmente salvando o Draken, a gente vai ver que o Mike vai continuar sendo aquele Yakuza sangue frio e digamos que o futuro pode ter mudado, ele sobreviveu, mas não mudou como eles desejavam e queriam. Então eu acredito que o Draken vai estar vivo, algumas condições vão ser mudadas para o protagonista no futuro presente, porém a gente vai ver que não vai mudar tanto, digamos que de maneira drástica como é o que eles esperam. Isso é o que eu espero e acredito que vai acontecer para que a trama possa continuar se desenrolando, para que eles achem outra forma de salvar lá a Hina-chan. Mas, para todo caso, interessante, uma curiosidade para quem gosta do meu canal e já assiste há anos e acompanha meus vídeos praticamente todos. Se você for ver, o nome da garota com quem o protagonista tem relacionamento é Hina Tachibana. Pra você ver, tem Tachibana no nome sempre dá problema. É chave de cadeia quase Tachibana. Sempre causa uma tragédia, tem que ter Tachibana. Poucos vão entender essa referência, mas quem vê o canal e é fã de verdade vai entender. Mas, por todo caso, acredito que era isso. Muito obrigado pra você que viu esse vídeo até agora. Não me odeie, porém, eu espero que me compreenda. Tokyo Revengers é uma história muito boa, porém, no momento atual, pelos moldes que está sendo desenrolado, não é promissora, não me impressiona e, de certa maneira, ela envolve pelo plot que ela tem. Porém, não é uma obra que me envolve tanto. Pode envolver você pela trama que proporciona, pelos personagens, digamos que como um conjunto. Mas ainda assim, não é algo tão impressionante, por isso considero mais fraca. Mas é um dos melhores ainda dessa temporada, mas eu não considero um dos melhores do ano. Porém, o Mike, em especial, eu acho que ele vai conseguir se tornar um dos best boys do ano. Mas espero mais do protagonista, ele tá melhorando, isso deve ser reconhecido. E com isso, vamos aguardar que a história pode se tornar mais impressionante. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo de Tokyo Revengers, mata na